A paz e luz para todos vocês. Eu quero que todos os nossos missionários, pastores, bispos, profetas de Deus, presbíteros, companheiros, companheiras, orem comigo para que possamos começar nossa reunião para tratarmos de assuntos importantes para a obra da qual somos responsáveis diante de Deus. Feche os seus olhos. Invocamos, Senhor, o teu nome, nome que está sobre todo nome, e pelo teu poder, eu suplico que o Senhor venha abençoar a nossa reunião do ministério, onde quer que tenha um missionário, um obreiro, um profeta, que o Espírito da revelação venha sobre esta pessoa que nos assiste, que participa conosco, revelando as tuas grandezas, ó Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Irmãos, tem 40 anos que eu deixei para trás todas as coisas do mundo para servir a Deus. E nestes anos todos, eu já vi muita coisa. E eu nunca vi uma necessidade tão grande de buscar a Deus como eu tenho visto nesses nossos dias. Tem sido dias pesados, lúgubres, tristes. Você que é profeta, que é missionário, que é pastor, que é sacerdote, eu sei que você tem ouvido sofrimentos de pessoas que trazem para nós, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, trazem para nós situações inimagináveis, coisas que eu ouço, que eu olho assim e penso, o que eu vou dizer para essa pessoa? O que será que ela espera de mim como profeta? Porque são problemas que só mesmo Deus para resolver. Situações que só mesmo Deus para tirar a pessoa daquele buraco, daquele desespero, daquela situação.
E não adianta, pastor, o senhor querer se comportar como um religioso, porque o povo não está atrás de religião, de pregação. Não adianta, missionário, o senhor ser bonzinho e dizer boas palavras, que o povo está cansado de ouvir histórias e boas palavras. E o que o povo quer hoje é uma resposta de Deus. O que as pessoas querem é sair do abismo, sair do sofrimento, sair da tristeza. Então nós temos um povo que nos procura que já bateu em tantas portas, já foi em tantos lugares e não resolveu. Então essas pessoas, elas confiam em nós, abaixo de Deus, seus sofrimentos, suas lutas, suas humilhações, seus desafios. E a responsabilidade nossa é maior do que a de um médico, porque nós estamos mexendo e cuidando não só do corpo. O médico cuida do corpo, nós estamos cuidando do corpo, da alma, do espírito, da vida, da eternidade de uma pessoa. Eu tenho muito medo do ministério, porque nós vamos ter que prestar contas a Deus de tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, pastor, pastora, missionário, missionária, profeta de Deus. Um dia nós vamos comparecer diante de Deus, todos os religiosos, todos os líderes, e vamos prestar contas a Deus. Acontece que tem pessoas que não falam ou tem medo de falar a verdade para as pessoas. Tem medo de dizer para as pessoas aquilo que um profeta de Deus tem que dizer. É branco, é branco, é preto, é azul, é vermelho, é vermelho, é verde, é sim, sim, não, não. O povo está cansado das oraçõezinhas, das águas de batata, das pregaçõezinhas, das historinhas, pastor, das bajulações, pastora. As pessoas, elas estão vivendo, gente, preste atenção. Nós estamos vivendo, o mundo está vivendo numa crise, num desespero sem igual. É proibido noticiar suicídio. Porque quando se fala em crise, as pessoas pensam que é crise financeira, desemprego. Não, não é só isso, não. Ninguém procura o senhor, pastor, pela beleza dos seus olhos. Ninguém procura a senhora, profetisa, pela beleza dos seus olhos. Ninguém me procura porque eu tenho os olhos verdes ou azuis. As
pessoas nos procuram porque já bateram em tudo quanto é porta e não conseguiram, então ouvem falar, ou assistem, ou ouvem testemunhos, ou ouvem pelo rádio, ou ouvem alguém contando da força espiritual de Deus nesta obra. Então não sou eu, não é você, não é o bispo, não é o missionário, não é o pastor, não é o profeta, é Deus. É Deus. É Deus. Então, eu quero fazer uma colocação aqui a todos os profetas, missionários, pastores, líderes que estão me assistindo, para não assistirem as pessoas sofrendo e cruzarem os braços. Porque nós temos a responsabilidade espiritual de dar às pessoas uma saída por meio da fé. A força que sustenta de pé uma pessoa é a fé. A força que nós temos é a nossa fé. Então, eu vou falar essa madrugada sobre o profeta Eliseu. O bispo Wellington é apaixonado pelo profeta Eliseu, que ao ser procurado por Naamã esperava que Eliseu fosse recebê-lo com todas as honrarias de um comandante de um exército poderoso, todas as honrarias de um general. E Eliseu apenas mandou Naamã, o general Naamã, dar os 7 mergulhos para ser curado. E eu quero chamar aqui para alguns detalhes, segundo Reis, capítulo 5. Começa narrando a importância que tinha Naamã. Ele era chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor, era de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e ele era varão valoroso, homem de grande valor, porém leproso. Fora de casa era o general, dentro de casa era o leproso. Fora de casa era o general. Todo mundo respeitava, admirava, ele estava com a farda, ele comandava o exército da Síria. Fora de casa era um, dentro de casa era outro. Me lembra muito uma senhora que me procurou. O marido dela era regente de um coral de uma determinada igreja. Eu não vou citar o nome por questões de ética. Quem me conhece sabe como que eu sou. Na igreja ele era o regente do coral fino, educado e manso.
Em casa, ele era um monstro. Era outra pessoa. Na igreja era um, em casa era outro. Naamã, no trabalho, lá fora ele era um. Em casa, na hora que ele tirava a roupa, apareciam as feridas, as lepras. Ele não podia ser abraçado, não podia abraçar por causa da lepra do seu corpo. Então veja só, quem foi abaixo de Deus que ajudou Naamã? Não foi o profeta, foi a empregada doméstica, a menina que trabalhava para sua esposa, que cuidava dos afazeres domésticos, que foi o instrumento de Deus para falar com a sua patroa, sua senhora, não era nem patroa, era senhora, que existia em Israel um profeta de Deus que poderia levar Naamã a cura da lepra, porque na época não havia cura para a lepra. Versículo 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa. A menina, ela não era empregada, ela era escrava. Ela foi levada presa, uma menina levada como escrava, presa, que era obrigada a fazer o serviço da esposa de Naamã. Essa menina foi o instrumento de Deus. Deus usa quem Ele quer. Pastor, missionário, bispo, apóstolo, padre, quem você for, não pense que você é alguma coisa, não. Nós não somos nada. Nós somos menos que nada. Grande é Deus. E Deus usa quem Ele quer. Deus quis usar esta menina que era escrava. Ele usou esta menina que ninguém dava nada por ela. Ela era a pessoa que tinha na boca a resposta de Deus para Naamã. A cura de Naamã estava na boca da menina. Se ele fizesse o que ela mandou, se ele obedecesse ela, daria certo. Versículo 3. E disse a menina, a senhora, a esposa de Naamã: tomara que o meu senhor, Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Versículo 4, 2 Reis 5:4. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim a menina que é da terra de Israel falou. Ele chegou para os seus superiores e disse: olha, eu vou ter que deixar de ser comandante, vou ter que deixar de ser general, porque na hora que todos souberem que eu sou leproso, eu não poderei mais conviver no ambiente social, ainda mais ser comandante de um exército. Mas há uma esperança para mim, e eu vou atrás. Há uma esperança para mim, e eu vou atrás. Há uma cura para mim, e eu vou atrás. Então, o rei da Síria disse para o general: vai, anda, vai depressa. Eu ainda vou dar ainda para você uma carta para você ser recebido pelo rei de Israel.
porque ele era um homem importante, ele não podia entrar em Israel sem uma carta do rei da Síria. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Falou: olha, leva, dê tudo para o rei de Israel, agrada o rei de Israel, busca a sua cura, leva esse ouro, essa prata, leva até o rei de Israel, para que lá em Israel você seja curado. Então Naamã saiu, versículo 6, levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da tua lepra. Então, o rei de Israel vai providenciar para que tu, general Naamã, sejas curado de tua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, ele levou a carta, entregou. Imediatamente o rei de Israel, diante daquela responsabilidade de curar Naamã da lepra, ele rasgou as suas vestes. Em Israel, quando uma pessoa não consegue, quando uma pessoa não dá conta, quando é impossível para uma pessoa realizar, só Deus pode realizar aquilo, a pessoa rasga as vestes e diz: Deus, eu não sou nada, quem sou eu? Quem sou eu? E o rei rasgou as vestes e diz: quem sou eu para curar este homem da lepra? E ainda ficou revoltado e disse para ele: sou por acaso eu Deus para matar e fazer viver? Para que este envie a mim para eu curar a um homem que está com lepra? Como existem pessoas que colocam a responsabilidade nas mãos dos outros, que não têm competência para isso. Tem coisa, pastor, pastora, sacerdote, missionário, você da minha equipe, você que é desta obra, você presbítero, tem coisa que você tem que ser honesto, verdadeiro e dizer: olha, isso aqui, meu irmão, não sou eu, não é o apóstolo, não é o Adelino, não é o bispo, seu caso é só Deus que pode fazer esse milagre na sua vida, e para isso você tem que sacrificar, não é o homem. Não adianta eu orar. É muita vaidade dizer: eu vou orar e Deus vai curar, eu vou orar e Deus vai operar, eu vou orar e vai ter milagre, eu vou orar e vai ter libertação. Para com isso! Nós somos homens, nós não fazemos nada não. Tem coisa que é só Deus, é a pessoa e Deus, Deus e a pessoa e mais ninguém. Não pode entrar Adelino no meio, não pode entrar Pedro, José, Maria, Manuel, Berenice, não pode entrar Venâncio, não pode entrar Luiz, não pode entrar Wellington, não pode entrar ninguém, é a pessoa e Deus. Saia fora e coloque a pessoa diante de Deus. Foi isso que o rei de Israel fez. Ele disse: eu sou rei, eu não vou curar ninguém. Versículo 7. Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião para me deixar mal. Versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, aí entra o profeta: meu
pai. Ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixe o leproso vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aí já não é mais um homem qualquer que está falando. Não é um religioso que está falando. Não é um pregador que está falando. É um profeta. É um profeta do Altíssimo. Veja só. Versículo 9. Tem hora que nós temos que puxar a responsabilidade e dizer: olha, se você fizer o que eu estou te ordenando, vai dar certo. Mas tem que ser sincero. A pessoa tem que ser sincera. Tem uns sacrifícios aí que o profeta fala para a pessoa, e a pessoa sabe que não é sacrifício nada aquilo para ela. E ela faz. Então, o profeta tem que ser sincero para dizer para a pessoa: olha, se não for sacrifício, não serve. Eu não sou Deus para saber o que é sacrifício e o que não é. Estou dizendo isso porque quem precisa do milagre, quem precisa da cura, quem precisa da libertação, quem precisa da vitória, é que vai atrás, é que sacrifica, é que luta. Eu lembro quando eu estava desenganado pelos médicos, eu não tinha escolha. Ou eu acreditava que Deus iria me curar, ou eu ia morrer. Ou eu creio, ou eu creio. Ou eu acredito, ou eu acredito. Um homem que perde a mulher, ele se vê tão infeliz, tão desgraçado, tão humilhado, que ele não conseguiu segurar a mulher que ele ama. E ele sabe que aquela mulher é a mulher que ele ama. O homem que perde um filho para as drogas, ele se vê um pai tão fracassado, ele tem que lutar pelo filho. A mulher que perde o homem que ela ama, ela tem que lutar pelo homem que ela ama. A pessoa que perde a saúde, ela tem que lutar pela saúde. E esta luta é feita por meio da fé. Por meio da fé. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, versículo 9, veio, pois, então Naamã, com toda a pompa, os cavalos, o seu carro, parou na porta da casa do profeta Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro até o general Naamã, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne se tornará limpa e ficarás curado. Que decepção! Naamã achou que ia ser recebido com pompa, com bajulação. E tem gente que gosta disso, né? Mas o profeta nem o recebeu. O profeta estava machucado porque Naamã tinha escravizado a família dele, judiado da família dele. Ele nem recebeu. Ele chegou e falou assim: olha, fala para Naamã fazer o que eu estou mandando, que ele vai ser curado. Ele vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele vai ser curado. É o ato profético do Rio Sagrado, né, Bispo Wellington? Que o senhor faz e dedica tanto. Ali junto com a Bispa Rosa Paixão,
junto com o bispo Antônio Maria, e leva as pessoas para os 7 mergulhos no rio sagrado do Monte Manaim, e tanta gente é curada ali. Aí, Naamã, olha que coisa, hein? O cara está morrendo, o cara está envergonhado, o cara está condenado a morrer de lepra e perder o cargo dele, perder o comando do exército, porque um leproso na época tinha que ser isolado até da família. Ele, versículo 11, 2 Reis 5:11, ele, ao invés de ficar alegre com a boa notícia de que se obedecesse ao profeta, ele ficaria curado, o general Naamã foi indignado e foi embora. E disse com ele mesmo: certamente eu pensei que ele sairia, que o profeta de Deus sairia, se colocaria de pé diante de mim, e invocaria o nome do Senhor seu Deus, e passaria a mão sobre o lugar leproso, e me restauraria da lepra. Você já viu muito isso, missionário? Pastor que participa dessa reunião de ministério, você já viu aquelas pessoas que chegam para a gente e falam assim: olha, eu quero que o senhor faça isso, 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 isso e isso. A pessoa está com a vida desgraçada, infeliz, destruída, arruinada, impondo condição para o profeta. Olha, eu quero se for assim. Sabe o que o senhor tem que fazer quando for assim? Dá um abraço na pessoa e despede ela. Vai em paz, irmã. Não, mas eu quero ser curado, irmã. Vai em paz. Vai em paz. Uma vez eu estava estabelecendo um sacrifício para uma pessoa. Ela disse: não, eu quero só oração. Eu disse: já oraram pela senhora? Já. Resolveu? Não. Eu disse: não adianta eu orar. Eu vou orar e não vai resolver. A senhora não quer a cura, a senhora quer oração. A senhora não quer o milagre, a senhora quer oração. As pessoas que precisam, elas têm que ter humildade de chegar diante de Deus e dizer: meu Deus, olha para mim, tenha compaixão de mim, me cura, eu preciso de um milagre, eu estou disposto a fazer o que for preciso, meu Pai, porque eu estou sofrendo. O soberbo, o arrogante é que chega impondo, ele não vai receber nada de Deus. Eu fui atender uma pessoa, na mesa a pessoa falou assim: olha, para início de conversa, eu quero dar R$1.000 de oferta. Eu falei: guarda seu dinheiro, irmão. Guarda seu dinheiro. Pode levar. Para início de conversa. O que você quer? Qual que é seu problema? Qual que é seu sofrimento? Eu sou profeta, eu não estou atrás do seu dinheiro, não. Você bateu na porta errada, irmão. Leva. Ele assustou, abaixou a cabeça e começou a contar a situação dele. Ou eu creio no que eu prego, ou eu creio no que eu prego. Quando você vê centenas de cadeiras de roda, muletas, é porque eu vivo o que eu prego. A fé que o povo tem de ir no Monte Manaim é porque vê resultados daquilo que nós pregamos. Não facilita o caminho para ninguém, não. Eu vou alargar o caminho porque o caminho estreito é difícil de seguir. Eu vou facilitar para você. Não faz isso, não. A verdade é a verdade. É sim, sim, não, não. Quer, quer. Não quer, não quer. Então Naamã chegou impondo para o profeta. Versículo 12. Naamã, orgulhoso, disse assim: não são porventura
Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel, melhor do que o Rio Jordão? Por que eu vou ter que mergulhar no Rio Jordão? Por que eu vou ter que fazer o que este profeta mandou? Ele nem me atender, não quis me atender. Por quê? Eu vou voltar para a Síria, os rios de Damasco são muito melhores do que esse, vou mergulhar lá. Irmão, o seu jeito não presta. O seu jeito não dá certo. Você não pode fazer as coisas do seu jeito nem do meu, tem que fazer do jeito de Deus. Quando Deus estabelece, ou você faz, ou você fica com o mal, fica com a macumba, com a doença, com o vício. A pessoa na vida, é incrível isso, ela arruma tanto rolo com cachaça, com uísque, com droga, com prostituição, com macumba, com magia negra, com satanismo, com tanta coisa, e a coisa na hora que pega para o lado dela, ela procura por Deus, depois de ter batido em muitas portas, ela não tem que impor. Eu não posso me impor diante de Deus, nem você, porque nós somos necessitados, nós precisamos da misericórdia de Deus, e Ele queria impor até o rio onde ele iria mergulhar. E voltou-se com indignação e foi embora. Vamos embora daqui, vamos embora. Esse rio Jordão aí que o profeta Eliseu falou, não vou mergulhar não, vamos embora. Então, no versículo 13, os soldados que ele comandava chegaram até ele e disseram para ele: meu pai, ô meu pai. Vê que ele era uma pessoa boa, né? Ele era uma pessoa boa porque chamaram ele de pai. Meu pai, se o profeta te ordenou alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais ele te dizendo, lava-te e ficarás purificado. Volta lá. Ô general, se o senhor não sacrificar, não fizer o que o profeta mandou, o senhor vai morrer. A lepra vai te matar. Joga fora teu orgulho e obedeça a voz do profeta. Versículo 14. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do profeta de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou curado. Que maravilha, né? Que maravilha! Esse ato profético nós fazemos no Monte Manaim dos 7 mergulhos é maravilhoso. Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque havia um profeta de Deus. Havia um homem de Deus que falava a verdade, que não bajulava, que não ficava pregando, que não contornava, mas que ia direto ao assunto, é sim, sim, não, não é isso e acabou. E também porque havia uma menina, uma mocinha que trabalhava na casa da esposa do rei, que era um instrumento de Deus. Não despreze os humildes, não. A resposta para o teu sofrimento está na boca dos humildes. Eu recebi uma senhora da alta sociedade belo-horizontina,
no Santuário da Pampulha, quando era ainda no antigo prédio. Ela foi levada pela irmã que trabalha na cozinha da casa dela. Câncer na cabeça. Uma mulher fina. O marido dela, um homem influente em Belo Horizonte. Moradora da Pampulha, região nobre de Belo Horizonte. Um lenço na cabeça, carequinha por causa do tratamento, que não estava resultando. A mulher escritora, influente, ela disse: olha, eu sei que eu vou morrer. E o médico que está cuidando de mim é médico da família, é um médico famoso, e ele disse que o meu caso é só Deus. Então, não vou falar o nome não, a fulana que trabalha na minha casa, que é daqui, me falou para vir aqui. E eu disse para ela, eu estou atendendo a senhora em consideração a esta irmã, que é sua empregada, mas é uma pessoa muito importante aqui dentro do santuário. Eu incluí ela na corrente, passei para ela o sacrifício, quando chegou na metade da corrente, ela deu testemunho da cura, mostrou que o tumor havia reduzido, estava numa satisfação muito grande, e eu disse para ela: Deus está operando e reduzindo o tumor. A cura vai ser confirmada no final da corrente. Vá até o fim. Trabalho espiritual você precisa começar e concluir. Foi no último dia que Jesus derrotou o príncipe das trevas. Foi no último dia que Daniel venceu o príncipe das trevas com a intervenção do arcanjo Miguel e Gabriel. Foi no último dia que Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos no alto do Monte Sinai. Então, a conclusão da obra, o fechamento da obra no último dia. É no último dia que você tem que ir ao Monte Manaim, no final da campanha da oração da madrugada, do meu jejum por você, é que você vai lá, vai subir a escada de Jacó, vai apresentar seu sacrifício, 3 horas da madrugada, num frio muito grande. Eu já estou colocando que é frio para mostrar para você que é difícil, não é fácil não. Quem tem medo de frio é melhor ficar do jeito que está. É longe, continua do jeito que está. Mas eu estou doente, fica assim. Mas eu estou cheio de macumba, fica assim. Mas meu filho está cheio de vício de droga, fica assim.
Você quer receber? Quero. Então sacrifica, vai, sobe a escada de Jacó num frio. Mês de julho é mês de frio. Leva um casaco, um capute, um capote, sei lá o que, e vai buscar a tua vitória, vai buscar o teu milagre, vai buscar a resposta de Deus, vai até o alto do monte, subindo degrau por degrau na escada de Jacó, no meio daquela multidão que sobe o Monte Manaim. É no último dia. Então, missionário, missionária, profeta de Deus, meu companheiro, minha companheira, presbíteros, meus companheiros, nós estamos encerrando o mês de junho e graças a Deus a espada do arcanjo Miguel está na porta da nossa casa, mês de muitos ataques espirituais. Vamos subir a escada de Jacó no mês do castiçal, mês 7, mês da aliança. Cada patrocinador do programa, ao subir o Monte Manaim, vai receber, na conclusão do carnê, um objeto sagrado do altar, porque a espada do arcanjo Miguel não é do altar. Me pediram, gente sonhando com a espada do arcanjo Miguel. Eu disse, a espada do arcanjo Miguel não é do altar, ela é da defesa. O altar é para Deus, o castiçal é para Deus, a espada é para o inimigo. E muita gente vai ter oportunidade de receber o selo de Jeová Jiré. Olha que notícia! Gente que não recebeu o selo, vai receber agora o selo de Jeová Jiré, de El Shaddai, para colocar na sua casa. A minha casa é casa de Jeová Jiré, é casa das riquezas de Deus, é casa da paz, é casa da prosperidade, é casa de Deus. Casa de Jeová Jiré, casa de Jeová Jiré. Nossa, é glorioso demais. Eu quero que todas as riquezas de Deus, de Jeová Jiré, o dono do ouro e da prata, entre para dentro da sua casa. Aqueles que ainda não têm o selo, eu consegui recolher daqueles selos que consagrei em Israel, porque só vale, é igual a estrela. Eu não sei se já aconteceu com vocês, deve ter acontecido. Como que tem feiticeiro que implica com a estrela? Macumbeiro que implica com a estrela? Pastor, feiticeiro que implica com a estrela de Davi, a estrela que tem 7 guaridas e 6 pontas, 7, 6, 13, que é conhecida em Israel como a estrela do arcanjo Miguel, o escudo da proteção. Aonde eu vou, as pessoas olham, aliás, todo mundo fala, né? Na hora que vê você com a estrela, fala, você é do reino dos céus, você é do Santuário do Adelim de Carvalho, porque é um sinal de força espiritual. Mas não adianta eu ter a estrela que eu mandei fazer na joalheria, é só uma peça. Uma estrela que eu comprei numa loja, é só uma peça. Esta estrela e as estrelas que nós entregamos foram consagradas no Monte Sião,
no monte de Davi, em Jerusalém, Israel. A unção faz a diferença. A unção faz a diferença. Se tirar a unção, é só um objeto, um pingente. É a unção do castiçal, é a unção de Deus que faz toda a diferença na nossa vida, no nosso ministério, na nossa casa. Amém? Daqui a pouco de madrugada eu encontro com vocês na oração da madrugada. Mais de 1 milhão de pessoas. E vai ser transmitido também pelo Facebook. Feche os seus olhos. Obrigado, pastor. Obrigado, pastora, ministro da ceia. Obrigado, missionário, missionária, bispos, profetas, profetisas, sacerdotes, sacerdotisas, guardiões, diáconos, irmãos, irmãs, obrigado por esses momentos que nós passamos juntos. Eu volto amanhã, 11 horas da manhã. Eu estava falando sobre o que é ser consagrado, né? A palavra consagrado, com o sagrado, é ser separado por Deus. A pessoa, toda hora que ela me vê, eu estou em comunhão com Deus, eu estou em oração, eu estou trazendo a mensagem de Deus. Há uma separação, a minha vida é separada para servir a Deus, diante da santidade de Deus, diante de uma consagração plena e absoluta. Você não me vê num campo de futebol, divertindo. Eu não tenho tempo para fazer as coisas que uma pessoa normal faz. Minha vida é toda voltada para interceder, orar, buscar a Deus em favor das pessoas que sofrem e firme e forte no Monte Manaim para levar você a alcançar de Deus aquilo que só Deus tem para te dar. Feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu estou abençoando os patrocinadores, eu estou abençoando os nossos irmãos, nossas irmãs, que ajudam a manter o programa de rádio, que ajudam a manter esta obra, os nossos companheiros presbíteros, guardiões, diáconos, diaconisas, os nossos irmãos que são do altar, que são obreiros, obreiras, missionários, missionárias, bispos, bispas. Pai, nós estamos abençoando os pastores, nós temos dado a nossa vida por essa obra, estamos agradecendo ao Senhor pela vida da apóstola Sol, que é um grande instrumento do Senhor para abençoar a nossa vida na oração da madrugada. A presença dela, Pai, tem sido muito forte no nosso meio, a revelação do Teu Espírito. Pai, eu abençoo a família desta irmã, a família deste irmão, os filhos, as filhas, os netos, as netas, o marido, a esposa, os irmãos, o pai, a mãe. Pai, em nome de Jesus, que neste mês de julho, Pai, esta pessoa encontre na subida do Monte Manaim a solução, a saída, a libertação, a vitória no mês da aliança, no mês da subida da escada de Jacó, no mês do castiçal. Em nome de Jesus eu abençoo agora cada pessoa. Em nome de Jesus, receba, irmão, em nome de Jesus. Vai na tua fé, porque você tem fé e Deus tem poder. Paz e luz para todos.